Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai discutir um pouco mais nessa videoaula a respeito de vetores, né? Aí fica a primeira pergunta: você sabia que o mesmo vetor ele pode ter coordenadas completamente diferentes dependendo da base em que você observa esse vetor? Nessa videoaula, a gente vai entender o que é uma base de R2, por que ela é formada por dois vetores não colineares e como que a gente pode expressar qualquer vetor como combinação linear desses dois vetores. A gente vai fazer isso geometricamente, né? E a gente vai fazer isso algebricamente. Além, claro, de entender, né? Esse monte de termo técnico aí, base, coordenada, enfim, o que é isso, né? O que é uma base, o que é uma coordenada de um vetor, né? Mistérios. Então, isso vai ser esclarecido nessa videoaula. Então, fica até o final que você vai perceber que mudar de base em um espaço no R2 é mudar a forma como você enxerga o mesmo vetor dentro de R2. Beleza? Vamos lá então, aula 5.1, o que significa que vai ter mais algumas aulas discutindo essa ideia, né? De coordenada de vetor, vetores em R2 e vetores em R3. E seguimos então, né? Começando com a decomposição de vetores em R2. A ideia de decompor vetor em R2, de decompor vetor num plano, no R2 ou em um plano qualquer, ela é muito útil para física, tá? Pessoal aí que vai fazer física 1 e tal, fica atento a isso aqui, a essa decomposição de vetores em R2, porque vocês precisam fazer muitas decomposições de vetores lá na física, que é pegar o vetor força, né? E aí você tem a decomposição em duas direções aí desse vetor e tal. São coisas que vai aparecer na física e que vai ser útil. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui para a geometria, voltar aqui para a matemática, para dar essa base, né, teórica para vocês de decomposição. Então, dados dois vetores, V1 e V2, não colineares, qualquer um vetor, dados dois vetores, V1 e V2, não colineares, ou seja, vetores que não estão na mesma reta, né? Lembra lá o conceito de colinearidade? São vetores que não estão na mesma reta. Seja lá o que isso signifique, né? Qualquer vetor V coplanar a V1 e V2, né? Então, se a gente tinha lá dois vetores, eles geravam um plano, e aí você pode pegar um terceiro vetor V que está contido nesse plano, ele pode ser decomposto segundo as direções de V1 e V2. A gente vai ver isso certinho, o que significa. E o que é pegar um vetor e decompor segundo duas direções V1 e V2? O problema vai consistir em determinar dois vetores, W1 e W2, com W1 sendo um múltiplo do vetor V1 e, portanto, o W1 ele está na mesma reta do vetor V1 e W2 um múltiplo do vetor V2, ou seja, W2 um cara que está na mesma reta do vetor V2, tais que o vetor V possa ser escrito como sendo W1 mais W2. Olha só, se a gente escrever o W1 como sendo uma constante A1 vezes V1, que eu posso fazer isso porque ele está na mesma reta de V1, ele é um múltiplo de V1, e o W2 como sendo uma constante vezes V2, uma constante A2 vezes V2, que eu posso fazer isso porque o W2 eu assumi sendo um múltiplo de V2, o problema, então, passa a ser determinar quem são esses números reais A1 e A2, né? Então, se eu tenho ali dois vetores, né? Eu quero dois vetores V1 e V2 não colineares, eu vou pegar um terceiro vetor V e eu quero escrever ele como sendo o quê?
um A1 vezes V1 mais um A2 vezes V2. E o nosso problema é quem é o A1 e quem é o A2. Esses números reais A1 e A2, eles são chamados de coordenadas do vetor na base V1, V2. Eu vou fazer um parênteses aqui, a gente vai discutir a ideia de coordenada de novo, a gente vai discutir a definição de base de novo, mas aqui eu quero só esclarecer que o conceito, a gente está falando de base de um espaço, que aqui vai ser base de um plano, tá? E a gente vai começar olhando para esses vetores dentro de R2, então vai ser a base do R2. Eu vou dar a ideia de base, e o meu parênteses é para quem sabe um pouquinho de álgebra linear, eu vou dar uma ideia do que é base aqui, mas eu vou deixar escondido a descrição formal que é dada na álgebra linear, tá? A gente vai fazer uma discussão, para quem sabe um pouco de álgebra linear, sabe que se eu pegar dois vetores, o espaço gerado, dois vetores não colineares, o espaço gerado por esses dois vetores não colineares, ele é um espaço vetorial de dimensão 1, 2, tá? E esses dois vetores formam uma base para esse espaço vetorial de dimensão 2. E o que consiste esses dois vetores formarem uma base para esse espaço vetorial de dimensão 2? Consiste em dizer que esses dois vetores, eles são linearmente independentes, que no caso, quando a gente está falando no contexto de dois vetores, nada mais é do que dizer que eu não posso escrever um como sendo múltiplo escalar do outro, é só isso, tá? Quando eu estou olhando para dois vetores, você está olhando para mais, a coisa complica um pouco, mas para nós aqui tá bom. E que além disso, eu consigo, com esses dois vetores, gerar todos os outros vetores do plano, tá? Do espaço vetorial de dimensão 2, na verdade, né? Que no fim das contas, geometricamente falando, esse espaço vetorial de dimensão 2, a interpretação geométrica que a gente tem dele, é um plano, tá? Então, eu posso usar o termo plano aqui com uma certa tranquilidade, tá? Talvez tenha algumas ressalvas aí, mas eu vou deixar as ressalvas quietas, para dentro do contexto de geometria analítica para nós o suficiente que isso gera um plano. Então, esses caras formam uma base para V1, V2. E de fato, se eu pegar dois vetores que eles não estão na mesma reta, eles vão gerar eles não estão na mesma reta, então eles são não colineares e, portanto, eles são linearmente independentes, e qualquer outro vetor que eu pegar no plano gerado por esses dois caras é gerado por esses dois caras. Em particular, se você pegar dois vetores que estão em R2, você vai gerar o R2 inteiro, tá? Por quê? Porque o R2 ele é um espaço vetorial de dimensão 2 e dois vetores dentro de um espaço, dois vetores linearmente independentes dentro de um espaço vetorial de dimensão 2 geram o espaço. Então, de fato, ele forma uma base para R2, tá? São parênteses aí para quem sabe um pouquinho de álgebra linear. Para quem não sabe, não viu falar de álgebra linear, guarda isso aí no canto da memória, porque lá para frente na vida de vocês pode ser que seja útil, tá? Ai, professora, meu Deus, você complicou minha cabeça, agora eu não entendi mais nada da sua aula. Tudo bem, esse parênteses você pode ignorar, você consegue entender o restante da aula mesmo sem ter pego esse parênteses, tá? Então, vamos lá. Vamos ver isso acontecendo geometricamente. Afinal de contas, isso aqui são aulas de geometria, e na geometria a gente desenha e olha para o desenho e tenta enxergar o que está acontecendo, né? Tem essa possibilidade de uma intuição geométrica, graças a Deus. Então, vamos usar essa possibilidade de intuição geométrica. Olha só, pega dois vetores, V1 e V2, não colineares. Tá aqui, ó, tem um V1 aqui,
tem um vetor V1 aqui, tem um vetor V2 aqui, e esses dois vetores não estão na mesma reta, tá? Eu vou pegar um terceiro vetor V aqui, qualquer, que esteja no plano que seja coplanar a V1 e V2, ou seja, está no mesmo plano de V1 e V2. E eu quero, né, como ele está no mesmo plano, ele pode ser escrito como uma constante vezes o vetor V1 mais uma constante vezes o vetor V2, e o nosso problema, como eu comentei anteriormente, é encontrar essas duas constantes, A1 e A2, tá? Aqui eu não tô, eu tô olhando para dois vetores, esquece sistema de coordenadas de R2, por enquanto, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui com o meu vetor V2, meu vetor V, perdão. Então, aqui você tem o vetor V1, aqui você tem o vetor V2. Então, eu tracei aqui uma reta, beleza? A reta suporte do vetor V1. Traçou a reta suporte do vetor V1 e tracei aqui também a reta suporte do vetor V2. Show? Traçou essas duas retas. Aí, o que eu fiz? O meu vetor V, ele termina, tem como ponto inicial o O aqui, que é o mesmo ponto inicial de V1 e V2, e termina no ponto E. Aí, o que a gente vai fazer? Eu peguei uma reta paralela a essa reta suporte do vetor V2, passando por E, interseção com essa reta suporte do vetor V1, eu obtenho o ponto C. Pego a reta suporte do vetor V1 aqui, pego uma paralela a ela passando por E e vou ter o ponto de interseção com a reta suporte do vetor V2 aqui em D. Esses caras aqui, condição aqui que sai do ponto O até C, esse cara que sai do ponto O e vai até C, e esse outro cara que sai do ponto O e vai até D, são as componentes do vetor V relacionado aos vetores V1 e V2. E estes caras é o que a gente vai chamar, esse cara aqui é o meu A1, V1, e este outro cara aqui é o meu A2, V2. Por quê? Porque eu devia ter colocado cores diferentes aqui. Deixa eu só voltar aqui e pegar uma outra cor para esse cara. Ops. Laranja. Tá. Então, o que está acontecendo aqui? O azul o laranja aqui, ele é um múltiplo escalar do V2, porque ele está na mesma reta do V2. Então, ele é o meu A2V2. O azul, ele é um múltiplo escalar do V1, porque ele está na mesma reta do V1. Então, ele é um A1V1, certo? E quando você olha para essa figura, você tem o quê? Que o vetor V, ele está na diagonal de um paralelogramo gerado por A1V1, A2V2. Portanto, esse vetor V em vermelho, ele é a soma de A1V1 mais A2V2, porque ele está nesse paralelogramo. E aí a gente viu como que a gente soma vetores, né? A gente viu que a soma, desses dois vetores nada mais é do que pegar então uma cópia desse A2V2, colocar aqui no final do A1V1 e eu saio da origem até o ponto E, tá? Então essa diagonal é de fato a soma desses dois caras pela definição de soma de vetores, que inclusive foi o que a gente discutiu na aula 4.2, né? Como que a gente soma vetores geometricamente. Aí o que nos falta entender então para a gente poder identificar quem são essas constantes A1 e A2? A gente vai olhar aqui, ó, o que está acontecendo com esse vetor A1V1 aqui. Deixa eu tentar puxar ele aqui um pouquinho mais para baixo.
Ah, não vai funcionar, esquece. Não tenho capacidade para isso, artística para isso. Deixa eu escrever em verde. Putz. Pronto. O que vai acontecer? A gente tá aqui, ó, com o vetor V1, ele é um cara que ele vai vir aqui, ó, vai passar 3 quadradinhos, né? Vai vir aqui 3 quadradinhos para a direita e 1 para cima, certo? E aonde que vai parar o meu ponto C? Eu vou mais 3 para a direita e mais 1 para cima. Então, na verdade, eu tô andando o quê? Tem um V1 aqui e esse outro cara do ponto A até o ponto C, ele é mais um vetor, né? Com a mesma direção, a mesma norma e o mesmo sentido, né? Mesma direção, mesma norma, mesmo sentido do meu vetor V1. Então, ele nada mais é do que esse A1 que eu tô procurando, esse A1V1, ele nada mais é do que 2 vezes o meu vetor V1. Porque o tamanho do cara aqui você manteve na mesma reta, né? Manteve na mesma reta, ou seja, é um múltiplo escalar do cara. E você mantém você está dobrando o tamanho do teu vetor. Então, você está multiplicando o vetor por 2. Mantendo o sentido, esse teu 2 é positivo, certo? Então, o A1 que a gente estava procurando, geometricamente, a gente identifica que esse A1 é igual a 2. Agora, eu vou olhar lá no vetor V2. O vetor V2, ele tem aqui, ó, a diagonal de um quadradinho mais uma diagonal de um quadradinho. Então, tem 2 diagonais de quadradinhos aqui, né? De tamanho. E o vetor A2V2, ele tá fazendo o quê? Ele tá na mesma reta do V2, então ele é o múltiplo escalar do meu vetor V2, ele tá na mesma direção. Ele tá no mesmo sentido, portanto, esse A2, ele é um número real positivo. E ele tá fazendo o que com o tamanho do vetor? Ora, o tamanho do vetor antes era 2 duas diagonais, né, de quadradinhos, do vetor V2. E o tamanho do vetor A2V2, ele é 3 diagonais de quadradinho. Então, ele é tipo 3 vezes meio, né? Então, ele vai ficar igual ao quê? 3 meios do vetor V2, né? Que é nada mais do que multiplicar, pegar o vetor V2 mais metade do vetor V2. Então, vai ser 3 vezes o vetor V2. Portanto, esse meu A2 que eu estou procurando, ele é igual a 3 meios. Porque esse cara aqui é meio vetor, certo? Esse outro pedaço aqui, ó, é mais meio vetor. Esse outro pedaço aqui é mais meio. Então, o que você está fazendo? 3 meios do vetor V2, beleza? Isso é uma forma de pensar, de interpretar aí. E isso leva a gente a ver, então, que o meu vetor V lá, ele é o quê? Ele é 2 vezes o vetor V1 mais 3 meios do vetor V2. E a gente vai ver depois, né, e que essa aqui é a graça, que essas duas constantes, 2 e 3 meios, elas são o que a gente chama de coordenadas desse vetor na base formada por V1 e V2. Então, eu posso escrever o meu vetor V como sendo um par ordenado 2, 3 meios. Isso para essa base formada por esses dois vetores V1 e V2, certo? Continuando, então, agora eu vou pegar vou trocar o vetor V de lugar, eu mantenho o mesmo V1, mantenho o mesmo V2, tá? Mas eu vou trocar o vetor V de lugar e vou colocar ele aqui embaixo. Deixa eu só ver que eu tava, o azul é para V1 e a laranja é para V2. Então, eu vou pegar agora, vamos olhar ali, ó. O meu vetor V1 tá aqui, só que o meu vetor V tá pro lado de cá.
Então, ele está saindo que a componente dele na direção de V1, ela não está no mesmo sentido, né? Do meu V1, ele está no sentido contrário aqui, ó. Tá em cima da mesma reta, mas eu estou invertendo a seta para o outro lado, né? Então, eu vou ter que multiplicar esse cara por algum número real negativo, provavelmente. Então, esse cara aqui é um A1V1, e esse meu A1, como tá invertendo o sentido do meu vetor, né? Esse A1 vai ser menor que zero, obrigatoriamente, tá? Porque eu estou invertendo o sentido do vetor. O mesmo vai acontecer se você olhar agora para o vetor, né? V2, olha, em cima da reta aqui, o que que a gente tem? A gente tá vindo para cá, ó. Ixi, era para pegar laranja. Deixa eu ver, orange. A gente tá vindo para cá, porque o meu ponto, o meu vetor final tá aqui embaixo, vermelho, né? E aí, este cara aqui, ele é uma constante vezes o vetor V2. Ele é uma constante vezes o vetor V2 porque ele está na mesma reta do vetor V2, então ele é um múltiplo escalar do vetor V2 obrigatoriamente. Então ele está na mesma direção do vetor V2, só que ele tem sentido contrário também. Portanto, esse meu A2 aqui, ele também é um número real menor do que zero, tá? Agora que a gente sabe que os meus múltiplos ali, né, o A1V1 e o A2V2, aonde eles estão, a gente enxerga também que o vetor V, ele é a soma desses dois vetores, por definição de soma de vetor, que a gente já estudou, né, que é basicamente pegar uma cópia aqui desse A2V2, pôr na ponta do A1V1 aqui, ó. Então, você anda o A1V1 mais o A2V2 vai dar o teu vetor V. Show? Que é o vermelhinho. Tá, suave. Agora, quem é o meu A1, então, e quem é o meu A2? Vamos ver o que está acontecendo com os tamanhos dos vetores, né? Então, eu vou olhar aqui, ó. O meu V1, ele vai para a direita 3 e para cima 1. Né? Então, ele meio que cobre 3 quadrados ali, né? Eu não sei certo qual é o tamanho desse negócio, mas ele vai cobrir 3 quadrados. O que está acontecendo com o A1V1? Ele vai fazer o quê? Ele vai 3 para a esquerda e 1 para baixo, né? Então, ele vai ter como norma exatamente o mesmo tamanho, o A1V1 tem como norma exatamente o mesmo tamanho do V1, né? Porque o que é a norma de um vetor? É o tamanho do vetor. Então, você olha ali geometricamente para os seus quadradinhos e percebe que você tem exatamente o mesmo tamanho. Só que pro lado errado, né? Pro lado contrário. Então, o meu A1 vai ser menos 1. Agora, quem que é o meu A2? Vamos olhar aqui, ó. O V2 e o A2V2 estão na mesma reta, portanto, eles têm a mesma direção. Mas eles têm o quê? Sentidos contrários de novo, né? Um tá para cima, o outro tá para baixo, por assim dizer. Então, meu A2 é um número real negativo. Agora, qual o número real negativo? O que está acontecendo com o tamanho do vetor? O meu vetor V2, ele cobre 2 diagonais de quadrados. O meu A2V2 também cobre 2 diagonais de quadrado. Portanto, mesmo tamanho. Logo, esse cara é menos 1 também. Portanto, o vetor V, ele é o quê? Ele é menos 1 vezes o vetor V1, menos 1 vezes o vetor V2. Então, se eu escrevo meu vetor V, as coordenadas do meu vetor V na base V1, V2, neste caso é menos 1, menos 1. Certo? Geometricamente falando, observe que aqui a gente está, de fato, construindo um plano a partir de V1 e V2 apenas, tá? Tem nada além disso, tem ali um quadriculado com V1 e V2 como base. Tá? Para quem gosta de pensar, para quem estudou o R2, entende bem o R2 e gosta de pensar ali nos eixos coordenados, tal, você pode pensar que essa reta
suporte de V1 e esta reta suporte de V2, elas funcionam como os eixos coordenados nesse caso aqui, tá? Eles são meio que os teus eixos coordenados. E aí tu vai olhar a tua projeção em cima de uma reta, a tua projeção em cima de outra reta e vai ver quanto, né? Por quanto que você está multiplicando os vetores de base desse teu plano. A gente vai caminhando aí, né, para buscar esse entendimento, né? Então, vou mudar aqui, vou manter o meu V1 e o meu V2 e vou mudar o meu vetor V de posição. Tá aqui o meu vetor V, mudando ele de posição. Eu tô de novo, né, pegando aqui uma reta paralela a suportes de V1, passando pelo ponto E, tem um ponto de interseção na reta, uma reta paralela a suporte de V2, passando por E, interseção com a reta suporte de V1 em C, uma reta paralela a suporte de V1, passando por E, tem interseção com a suporte V2 em D. Então, isso nos leva a ter aqui dois vetores, né, para a gente analisar. Você tem aqui, então, o vetor que sai de O e vai até E, que é o teu múltiplo escalar, até C, que é o teu múltiplo escalar de V1, né, que é uma das componentes, e a outra componente é o cara que sai de O e vai até D. Essa é a outra componente do teu vetor V nessa base V1, V2. E o que acontece? Esse cara aqui, como ele está na reta, né? Esse vetor laranja, essa componente, como está na reta de V2, ele é um múltiplo escalar de V2 e o vetor azul, como está na reta de V1, ele é um múltiplo escalar de V1. E aí, de novo, o que a gente vai se perguntar agora, né? Por quem que eu estou multiplicando, então, esses vetores, né? Quem que é esse meu A1 e quem que é esse meu A2 que está aparecendo aí? Quem são esses caras? Bom, as direções mantêm, né? A direção de V1, a direção de V2 está mantida. Então, a gente tem essa multiplicidade. A1 vezes V1, A2 vezes V2. Então, eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho aqui o meu vetor V, tem a componente dele na direção de V1, certo? E aí, o que está acontecendo com o sentido do vetor? O sentido do A1, V1 é igual ao do V1. Portanto, meu A1 é maior que zero, porque eu mantive aqui o sentido do vetor. Em compensação, a componente laranja, que é o vetor V2, eu inverti o sentido do vetor, né? Eu tenho uma origem vai para um lado e a origem vai para o outro lado aqui. Então, meu A2 é um número real menor que zero. Beleza. Agora, a gente vai olhar para a norma, né? Comparar as normas para poder identificar quem que é aí essa constante. Então, tá aqui, o meu vetor V1 passa por dentro, né? Por dentro, aspas, aí de 3 quadradinhos. E o meu vetor A1V1 vai fazer o quê? Então, eu tinha aqui, ó, o V1 ia 3 unidades para a direita e 1 para cima. E o A1V1 vai o quê? 6 unidades para a direita e 2 unidades para cima. Então, você está essencialmente dobrando o tamanho do teu vetor. Então, o teu A1 é igual a 2. Agora, o vetor A2V2, ele vai fazer o quê? O V2, ele passa por dois quadradinhos aqui, o V2 passa por 2 quadradinhos, diagonais de 2 quadrados, enquanto a 2V2 também é diagonal de 2 quadrados. Portanto, o teu A2, ele é o quê? Ele é menos 1, porque ele precisa ser um número real negativo.
e, consequentemente, este vetor V, ele vai ser 2 vezes o vetor V1 menos 1 vez o vetor V2. E, portanto, este vetor V tem coordenadas nesta base V1, V2, 2 e menos 1. Isso está atrelado à base. Fechou? A gente vai ver, né, que se a gente mudar de base aí, muda as coordenadas do teu vetor, tá bom? Agora eu quero brincar aqui com vocês com a relação, para quem está acostumado aí com o plano cartesiano, né, com o plano cartesiano do R2, como é que a gente lida com isso, né? Então, aqui você tem, no plano cartesiano, tem o R2, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, tá? A origem de R2, beleza? A origem de R2. Eu vou colocar vetores fixados aí, começando na origem de R2, essa é a ideia sempre, tá? E aí, o que vai acontecer aqui? Ó, eu tenho 2 vetores, o vetor V1 e o vetor V2. O vetor V1, ele começa no ponto na origem e termina no ponto que 3, 1. 3 em X, 1 em Y. E o vetor V2 começa na origem e termina no ponto menos 2 em X, menos 2 em Y, tá? Então, consideremos 2 vetores com origem na origem de R2, dados por V1, 3, 1 e V2, menos 2, 2. Escrever que o V1 ele é um vetor 3, 1 é dizer que ele começa na origem de R2 e termina no ponto de coordenadas 3, 1. Dizer que o vetor V2 é o vetor menos 2, menos 2 é dizer que ele começa na origem de R2 e termina no ponto de coordenadas menos 2, 2, tá? Essa é a notação padrão para dizer vetores em R2 e a gente vai entender que isso nada mais é do que as coordenadas desses 2 vetores na base canônica de R2. Assunto para a próxima videoaula, o que é a base canônica de R2 e por que isso são as coordenadas desse vetor na base canônica de R2, tá? Deixa aí. Vamos lá. Vou pegar agora um vetor que começa na origem de R2 e termina no ponto 8, 4, tá? Tá aqui, ó, 8, 4, certo? Tá aqui o ponto F, o vetor que a gente está procurando é esse vetor vermelho, beleza? Ele termina no ponto 8, 4. E aí, quando isso acontece, a gente diz, né, que nas coordenadas aí, coordenadas canônicas de R2, que a gente vai ver o que é coordenadas canônicas de R2, a gente poderia dizer, então, que esse cara que eu estou descrevendo aqui é o vetor que começa no ponto O e termina no ponto F, um vetor determinado por 2 pontos. Isso é sempre feito, as coordenadas desse vetor na base canônica são dadas por ponto final menos ponto inicial e, portanto, na base canônica esse cara tem essas coordenadas, tá? O que é a base canônica, professora? Próxima aula, tá? Eu prometo que eu explico certinho lá o que é a base canônica, mas vamos tentar entender o que é coordenada aqui agora, tá? Beleza, aí o que eu quero agora? Eu quero as coordenadas deste vetor, eu quero escrever este teu vetor V, que na base canônica, esse teu vetor OF, perdão, vamos manter a padrão aqui. Ah, tá, mas no desenho tá V. Esse vetor OF, que eu estou chamando no desenho de vetor V, vamos escrever ele, que ele vai ter aqui, ó, coordenadas final 8, 4, vamos escrever ele como sendo um A1 vezes o vetor V1
mais um A2 vezes o vetor V2, que vai ser um A1 vezes o vetor V1, que é o 3, 1, mais um A2 vezes o vetor V2, que é o menos 2, menos 2. Vamos lá. Olhar para o desenho e encontrar esse A1 e olhar para o desenho e encontrar esse A2. Perdão, escrevi coisa demais. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai traçar a reta suporte do vetor V1, vai traçar a reta suporte do vetor V2 e vai construir um paralelogramo, né? A partir disso que tenha como uma das diagonais o meu vetor V. E isso me gera o quê? A projeção do vetor em cima da reta suporte do vetor V1 e a projeção do vetor V em cima da reta suporte do vetor V2. E isso vai me dar, então, dois carinhas aí, que é o que a gente tem olhado sempre, né? Um cara aqui, assim, né, nessa ponta aqui, que é um múltiplo escalar do meu vetor V1, que é a componente V1 do vetor V, e um outro cara aqui, né, a origem até o ponto D, que é um cara na direção do vetor V2 e que é a componente V2 ali do teu vetor V. Então, esse daqui é um A2 vezes V2, né? E este cara aqui é um A1 vezes V1. O que a gente pode observar aqui muito rapidamente, né? Que o meu A2 ele vai ser menor do que zero, porque você está na direção, no sentido contrário, né? Você inverteu o sentido do teu vetor, o vetor V2 estava lá no terceiro quadrante, agora ele foi parar no primeiro, então esse teu A2 aqui, ele é um número real negativo, e em contrapartida, né, o teu A1, ele é um número real positivo, porque você mantém aí a direção do teu vetor, tá? Essa é uma das coisas que a gente vê facilmente. E aí, quem que vai ser aqui no meio dessa história? O teu A1. Você tá pegando o teu vetor V1 e multiplicando por 2, essencialmente, né? Então, o meu A1 vai ser igual a 2. E o meu A2, ele vai ser igual a menos 1, né? Porque eu só invertendo esse meu vetor V2 aí e mantendo, né, o tamanho do vetor. Então, esse cara aqui vai ser igual a menos 1. Deixa eu colocar aqui o tal do menos 1. Beleza? Agora, olha o que acontece aqui, gente, com estas informações quando você carrega isso, né, para esse cálculo aqui, né? Quando você coloca aqui nesse cálculo que a gente estava fazendo, né, o teu vetor como sendo duas vezes as coordenadas 3, 1, menos uma vez a coordenada menos 2, menos 2, lembra como que a gente... Não lembra, né? Mas vamos lá. Como que a gente multiplica, né, um vetor por uma constante? A gente multiplica multiplicando coordenada a coordenada. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2, beleza? Menos... Vou jogar esse menos 1 para dentro, né? Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2, menos 1 vezes menos 2 vai dar 2, e a gente somando coordenada a coordenada. Então, aqui você multiplica cada uma das coordenadas do teu vetor, né? E aí a gente soma coordenada a coordenada, então você soma 6 mais 2 e 2 mais 2, né? Que eu somo a primeira com a primeira, a segunda com a segunda. Quando você faz isso, você chega exatamente em 8, 4, que é o cara que você precisa, né? Que é o ponto final do teu vetor aqui, ó, certo? Essa é a ideia. Então, geometricamente, né, a gente consegue identificar quem que é o teu A1, quem que é o teu A2, e eu fiz a conta aqui, né, esse cálculo
verifica que a minha intuição geométrica, a minha interpretação geométrica está correta, tá? A gente vai ver no decorrer desta aula, né, dessa videoaula, o seguinte: não dá sempre, né, gente, para toda vez que você tiver dois vetores que geram uma base para R2, você quer escrever um terceiro vetor, quer encontrar as coordenadas de um terceiro vetor nessa base, ficar desenhando os vetores e procurando isso intuitivamente, geometricamente falando. É inviável se fazer isso. Então, a gente vai ver como que a gente faz esse cálculo para encontrar esses dois caras, esse A1 e esse A2 aqui, né? Algebricamente. Que conta que tem que fazer para achar esses caras? Isso vai ser discutido ainda nessa videoaula. Fica até o final, não perca os próximos capítulos. Geometricamente, essa aqui é a ideia. É pensar em qual é o número que vai fazer a alteração no tamanho do vetor que você precisa que seja feito para chegar, né, a ter esse vetor V escrito, né, como uma soma desses outros dois caras. Algebricamente, já é outra história, beleza? Agora, vamos ver outra situação. Eu tenho o vetor V1 e tenho o vetor V2. Só que o vetor V1 e V2 são os mesmos que eu tinha no exemplo 4, mas aqui o vetor OF, que está no desenho, está desenhado de vermelho ali, que é ponto final, sempre ponto final menos ponto inicial, tá? Isso é definição de vetor dado por dois pontos. Eu vou formalizar isso nas próximas videoaulas. Isso aqui vai dar 6 menos 2 e essa conta é feita, né, coordenada a coordenada. Eu faço 6 menos o 0, o 2 menos o 0. Talvez eu não tenha comentado isso no slide anterior, tá? Mas isso é sempre feito coordenada a coordenada. Então tá aí. Então você tem esse cara aqui, que é justamente o ponto de coordenadas 6, 2, e isso, bom, é o teu vetor. A questão é quais são as coordenadas deste sujeito na base V1, V2. Como que eu escrevo esse cara, esse OF, como sendo um A1 vezes V1 mais um A2 vezes V2. Quem é o A1 e quem é o A2? Gente, aqui é importante observar, você tem que ter um pouco, né? A gente está olhando para a intuição geométrica justamente para facilitar a vida. Então, vamos usar isso, né? O que está acontecendo com o teu vetor V? Ele está na mesma reta do vetor V1, certo? Ele está na mesma reta do vetor V1. Consequentemente, esse vetor que a gente está procurando, esse vetor OF, que dá a figura ali ao vetor V, se ele está na mesma reta do vetor V1, ele é uma constante vezes o vetor V1. E que constante é essa? Bom, é 2, né? Porque ele só está multiplicando o tamanho do vetor por 2 ali. Então, é 2 vezes o vetor V1. Então, o meu A1, ele é igual a 2. Ah, tá, Fran, mas e quem que é o meu V2? Cara, quando você projeta esse sujeito em vermelho aqui, em cima da reta suporte do vetor V2, você cai na origem, tá? Essa projeção te dá a origem, te dá um ponto, não tem nada mais de sobra ali. Portanto, esse vetor V1, ele não tem nada da direção V2. E, portanto, o teu A2, ele é igual a 0. Isso sempre acontece quando o vetor, você vai pegar um vetor em R2, você tem os teus dois vetores de base, o vetor V1 e o vetor V2 de base de R2, e eu vou pegar um terceiro vetor. Se esse terceiro vetor estiver na reta suporte de V1 ou ele estiver na reta suporte de V2, então ele vai ter coordenada diferente de 0 somente naquele cara, tá? Então esse sujeito aqui, esse vetor V, esse vetor OF, nessa base V1, V2, ele tem coordenada 2, 0. Este 0 aqui significa o que quando você olha para isso? Que esse cara está na reta
de V1, ele é um múltiplo escalar de V1, tá? É isso que eu estou dizendo, esse sujeito que ele é um múltiplo escalar de V1. Ele é nada mais, nada menos que 2 vezes V1 mais 0 vezes o vetor V2. Ou seja, ele não tem nem nada de... A componente dele na direção do vetor V2 é 0, tá? Poderia ser um cara aqui na direção de V2, e aí você teria 0 vezes V1 mais alguém vezes V2, tá? Poderia, não tem problema nenhum. Por quê? Porque você tem que descrever, no fim das contas, o R2 inteiro. Então, sim, você precisa descrever todos os vetores que estão na reta suporte de V1 e todos os vetores que estão na reta suporte de V2. E quando eu pegar vetores que estão na reta suporte de V2, esses vetores são múltiplos escalares de V2. Então, é 0 vezes V1 mais alguém vezes V2. Quando eu pego os caras que estão na reta suporte de V1, esses caras são múltiplos escalares de V1 e, portanto, são alguém vezes V1 mais 0 vezes V2. Essa é a ideia, tá? Isso funciona sempre, inevitavelmente. Ai, gente, será que eu tô falando muito rápido? Socorro. Gente, se eu estiver falando muito rápido aí, reclame nos comentários, tá? Às vezes eu me empolgo, perdão. Ainda bem que vocês têm a opção de reduzir a velocidade aí da fala da pessoa. Então, vou colocar aqui agora o que as ideias, tá? Estão discutidas aqui, então você tem essas combinações, essa escrita, né? Do teu vetor V. E aí aqui eu preciso, então, o que eu vou fazer agora é apresentar para vocês alguns termos técnicos que a gente usa para se referir a essas contas que a gente estava fazendo aqui, tá? Então, como que a gente diz isso em matematiquês? Sabe? Como que a gente diz isso em matematiquês? É isso que a gente vai fazer agora, tá? Que dito de outra, como que a gente diz isso em matematiquês? É dizer, gente, agora eu vou formalizar isso que acabamos de ver geometricamente acontecendo. Agora eu vou dar a formalização, a escrita matemática formal disso, tá? E aí no final a gente tem mais um exemplo aqui de continha para a gente fazer interpretação geométrica, tá, gente? Fiquem até o final. Vamos lá, não desanima. Então, olha só. Se o vetor V ele é representado por uma constante vezes V1 mais uma constante vezes V2, ou seja, se o vetor V estiver no plano gerado por V1, V2, a gente diz que o V ele é combinação linear de V1 e V2, tá? Escrever esta equação aqui é escrever V como uma combinação linear de V1 e V2. Esse é o termo técnico, tá? Combinação linear. Muito bonito esse termo. Muito chique. Beleza? Continuando, qualquer par de vetores V1, V2 não colineares ou não paralelos, ou seja, que não possam ser escritos, que não estejam na mesma reta e, portanto, não são múltiplos um do outro, múltiplo escalar um do outro, é chamado de base do plano R2. Qualquer par de vetores V1, V2, aqui eu até vou abrir um parênteses aqui, ó, qualquer par de vetores V1, V2 em R2, tá? Não colineares e não paralelos é chamado base do plano R2. E a gente representa uma base dessa forma, colchete, vetor, vírgula, vetor, papapá. Beleza? Essa é a representação, isso aqui é a representação de base padrão que a gente tem. O que acontece? Dois vetores, então, portanto, dois vetores que são não colineares, eles formam um conjunto que a gente chama de linearmente independente no plano, tá? Ou seja, simplificando para a notação, para a preguiça da álgebra linear, um conjunto LI, linearmente independente no plano, ou em qualquer espaço vetorial de dimensão 2.
Na verdade, aqui, gente, o que acontece? Por que faltou um em R2 aqui, ó? Vamos lá. Estou olhando para R2, tá? Estou olhando para R2, para o plano R2. Quem que é o R2? Cara, é aquele carinha lá, ó. Eixo X, eixo Y, tá? Esse aqui é o teu R2, esse é o eixo X, esse aqui é o teu eixo Y, esse cara aqui é o plano R2, a origem do R2 está aqui, aqui a gente marca, né, 1, 2, 3, tananã, aqui para cima 1, 2, 3, tananã, aí você desce com números reais negativos, aqui para baixo vai ser menos 1, para esse lado aqui vai ser menos 1, você vai, né, esse cara aqui é o teu R2, e, bom, vocês estão acostumados a brincar com R2, que é onde vocês desenham um gráfico de função, tá? Vocês desenharam um gráfico de função com muita frequência. Então, olha só, tem duas coisas importantes acontecendo aqui. Um par de vetores, V1 e V2, em R2, que não estejam na mesma reta, ou que não sejam paralelos, ou equivalentemente que não sejam múltiplos um do outro, tá? Isso aqui eu quero dizer assim, V1 é diferente de uma constante vezes V2 para toda constante em R, tá? Eles são, portanto, linearmente independentes, R2, e geram uma base do plano R2. E essa base é representada dessa forma, V1, V2. Vou estender o conceito agora. Vou subir um pouquinho, um degrau. Um par de vetores, dois vetores, que não estejam na mesma reta, tá? Eles formam uma base para um plano. Então, isso é verdade sempre. Então, se você pegar dois vetores em R3, dois vetores não colineares em R3, eles vão formar uma base para um plano em R3. O que é um plano em R3? É um subespaço vetorial de dimensão 2 contido dentro de R3. Se eu pegar dois vetores em R4, seja lá o que R4 signifique, tá? Que não estejam na mesma reta, esses dois vetores vão formar uma base para um plano dentro de R4 e assim sucessivamente, tá? Dois vetores que não são colineares, eles são obrigatoriamente linearmente independentes. E sendo linearmente independentes, eles vão formar uma base para um espaço vetorial de dimensão 2, vulgo plano. Beleza? Essa é a ideia. Então, você pode... A gente vai voltar aqui para discutir R2, mas isso é verdade, estendendo aí os conceitos. Se eu considerar, então, uma base, V1, V2, de um plano, qualquer vetor V deste plano, gerado por V1, V2, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. E isso é sempre escrito da seguinte forma. O vetor V, ele é A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. O que acontece? A1 e A2 são as componentes, ou as coordenadas do vetor V na base B. E aí o vetor A1, V1, ele é chamado de projeção de V sobre V1, ou projeção de V sobre V1, segundo a direção V2, e o vetor A2, V2 é chamado projeção de V sobre o vetor V2, segundo a direção do vetor V1. Então, voltando aqui um pouquinho, ó, eu vou mostrar para vocês onde é que estão as projeções, lá naqueles desenhos que a gente estava fazendo, tá? Pegar aqui um mais bonitinho, fácil de enxergar. Aqui, esse é fácil de enxergar. Você tem o vetor V, você tem o vetor V1, o vetor V2. Esse azul A1, V1 é a projeção de V em cima de V1. Esse laranja 2V2 é a projeção de V em cima de V2, que é a decomposição do vetor V nas componentes V1, V2.
Então, tá aqui como você decompõe nessa direção, e nessa direção a soma desses caras dá V, tá? Então, esses A1, V1, esse A2, V2, são essas projeções do vetor V em cima de V1, projeção do vetor V em cima de V2, tá? Não tem nada de, meu Deus, que dificuldade. Não, o negócio é que vocês entenderam já, né? Que vocês já viram, já sabem o que é projeção, já viram lá no desenho e já entendeu, beleza? Toma um golinho de água que faz bem para a saúde. Aproveita. Vamos lá. Falei para vocês que ia fazer um pouco de algebrismo. Vamos fazer conta agora, tá? Então, considere uma base aqui, ó. Base B1, tenho dois vetores. Esses dois vetores, o 1 e o 2, não estão na mesma reta. Eles não são múltiplos escalar um do outro, porque quando você multiplica o vetor U2 por qualquer constante, vai dar um vetor, um par, com duas entradas iguais, né? Porque é a constante vezes 1, constante vezes 1. Então, é a constante, constante. E esse cara aqui tem duas coordenadas diferentes. Pronto, não são múltiplos, tá? Já dá pra aceitar. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos encontrar as coordenadas do vetor W, que é o vetor que liga os pontos OA. O ponto O, 0, 0 e o ponto A, 7, 4. Um vetor definido por dois pontos, ele é ponto final menos ponto inicial, então vai ser o 7, 4 menos 0, 0, que é o 7, 4. E aí eu quero encontrar o quê? As coordenadas desse vetor W, 7, 4, na base B1. Então eu quero escrever esse W como sendo uma constante vezes o vetor U1 mais uma constante vezes o vetor U2. E quero encontrar as coordenadas que no final vai dar isso aqui. Tá? Mas eu vou fazer a conta aqui com vocês. Agora, álgebra, um pouquinho, né? Algebricamente, vamos lá. Então, o que está acontecendo ali? Quem que é o meu vetor W? O meu vetor W, ele é o 7, 4. E ele vai ser alfa vezes 3, 2, mais beta vezes 1, 1. Então, vamos embora. Como que eu multiplico, né, um vetor por uma constante? Eu multiplico cada entrada por esse cara. Então, esse cara aqui é 3 alfa, 2 alfa, mais beta, beta. E a soma é o quê? 3 alfa mais beta, 2 alfa mais beta. Quando que dois vetores são iguais? Quando eles forem iguais coordenadas a coordenadas. Então, eu tenho 7 igual a 3 alfa mais beta e 4 igual a 2 alfa mais beta. Olha que lindo! Você tem um sistema, né? Um sistema de duas equações com duas variáveis, as variáveis alfa e beta, para você resolver. É só resolver o sistema linear, acabou. O método rápido de resolver esse sistema linear seria pelo método da soma. Que se eu faço, né? A primeira equação menos a segunda equação, você obtém 7 menos 4, 3. 3 alfa menos 2 vai dar alfa, beta menos beta, 0. Pronto, teu alfa tem que ser igual a 3. Calculado o meu alfa. Rápido, 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 rápido. Fechou? Aí você pega esse cara e coloca em alguma das duas equações. Vamos colocar aqui na segunda equação do sistema linear, que é 4 igual a 2 alfa mais beta. Então, vai ser 4 igual a 2 vezes 3. Nossa Senhora! Confere as contas aí, tá, gente? 2 vezes 3 mais beta. Então, vai ser 4 menos, né? 2 vezes 3, 6. Passo para o outro lado subtraindo. Igual a beta. Portanto, o meu beta, ele é igual a menos 2. Então, tá aqui as tuas duas coordenadas, ó. 3 e menos 2. Está resolvido o sistema linear, encontrado as coordenadas alfa e beta desse cara na base B1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de base, tá? Vou pegar uma outra base, mas eu vou pegar o mesmo vetor, o 7, 4, e vou calcular
as coordenadas deste mesmo vetor, porque ele está partindo da origem de R2 e indo ao ponto 7, 4. Eu vou desenhar a mesma coisa, saindo da origem, ao ponto 7, 4, só que agora eu vou catar outras coordenadas. Quer ver? Vamos só. Eu vou pegar V1 igual a 1, 3 e V2 igual a 1, 2. Esses vetores também não são colineares, tá? Formam uma base para R2. E vamos calcular esse cara aí, então. Então, o vetor vai ser, mesma lógica, tá? Estou mudando a base e eu quero as coordenadas do vetor. O vetor é o vetor de coordenadas 7, 4, porque a gente já viu antes, ele está partindo da origem para o ponto 7, 4, ponto final menos ponto inicial. E aí, isso aqui vai ser alfa que multiplica 2, 3, mais beta que multiplica 1, 2. Então, vai ser 2 alfa, 3 alfa, mais beta, 2 beta. Quando a gente soma, né, isso aqui a gente está multiplicando o vetor por uma constante, você multiplica coordenada a coordenada. Quando eu somo coordenada a coordenada. Então, isso vai ficar 2 alfa mais beta, 3 alfa mais 2 beta. Show! E esse cara tem que ser igual a 7, 4. Portanto, o 7 tem que ser igual a 2 alfa mais beta e 4 tem que ser igual a 3 alfa mais 2 beta. Fechou. Cheguei no sistema linear. Tá aqui o sistema linear, beleza? Agora, a gente tem que resolver esse sistema. Qual o jeito mais rápido de resolver esse sistema? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, vamos resolver esse sistema aqui, eu vou inventar moda aqui agora, só para facilitar a vida. Na minha opinião, tá? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2 para depois somar com a segunda, tá? E aí vocês vão ver que vai dar boa. Quer ver? Então, se eu multiplico esse cara aqui por menos 2, dá menos 2 vezes 7 dá menos 14. Menos 2 vezes 2 dá menos 4 alfa, menos 2 beta. Show! E esse cara, a segunda equação eu estou mantendo. A segunda equação é 4, 3 alfa mais 2 beta. Por que fazer isso? Porque na hora que eu somar essas duas equações, eu vou ter o quê? Menos 10 igual a menos alfa, 0. Menos 2 beta com mais 2 beta, 0. Portanto, o meu alfa vale 10. Ótimo, calculado o valor de alfa. Agora, quem que é o beta? Pega qualquer uma dessas duas equações, vou pegar a primeira equação aqui e vou substituir o alfa nela. Então, a primeira equação é 7 igual a 2 alfa mais beta, que vai te dar, então, 7 igual a 2 vezes 10 mais beta, que vai dar 7 menos 2 vezes 10, 20, igual a beta, portanto, meu beta vale menos 13, certo? Bom, portanto, as coordenadas são quem está multiplicando o vetor V1 e quem está multiplicando o vetor V2. Então, alfa igual a 10 e beta igual a menos 13. Observe que a gente chegou, então, agora para esse vetor W. Na base B2, ele tem coordenadas 10 e menos 13. Na base B1, que é a anterior, ele tinha coordenadas o quê? 3 e menos 2. E isso diz pra gente o seguinte, que se eu mudar a base para quaisquer dois vetores que não sejam colineares em R2, gera uma base para R2. Mas, se eu mudo a base, eu mudo as coordenadas do vetor naquela base. Então, você tem, o cara é o mesmo, sai da origem e vai para o ponto 7, 4. Só que para a base B1 ele tem coordenada 3 menos 2 e para a base B2 ele tem coordenada 10 menos 13. Então, isso leva a gente a pensar o quê? Que existem algumas bases
que podem facilitar a nossa vida e outras complicar a nossa vida. E existem algumas bases que vão ter coordenadas menores e com valores numéricos menores e outras coordenadas que eu vou ter valores numéricos maiores, né? E então isso leva a gente a pensar que pode ser que exista uma base para R2 em que as coordenadas sejam mais bonitinhas, seja fácil de calcular, seja fácil de encontrar e facilite a nossa vida. E é justamente essa base que eu vou apresentar para vocês na próxima videoaula, que é a chamada base canônica de R2, que é onde fica muito mais fácil de se encontrar essas coordenadas. Beleza, pessoal? Espero que a aula tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido o conceito de coordenadas de um vetor e o como ele está atrelado com a base que você pega para o espaço vetorial. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e eventualmente compartilhar aí com os amigos que estão tentando entender este conteúdo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima videoaula, na qual a gente vai discutir então a base canônica de R2.